a gente tem visão de pecado, às vezes a gente tem visão de Deus como um grande carrasco porque a gente peca. É primeiro entender, é importante entender que Deus é puro amor. E Ele ama tanto que Ele entende quando a gente peca. Não que Ele gosta, mas que Ele sabe nos tirar dessa situação. E Ele não vai deixar de nos amar por conta disso. Ele não vai deixar de nos amar por isso. Então, não é à toa que a gente escutou primeiro sobre o amor de Deus. Que é pra gente, quando olhar nossos pecados, a gente não se desesperar e não ficar muito triste. Por quê? Porque a gente escutou antes que tem um Deus que me ama muito mais do que eu posso imaginar, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. É importante entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Você nasceu de quem? Da sua mãe, não foi? Mas quem foi que deu a ela a capacidade de te gerar? Nosso Deus. Então nós viemos, na verdade, dele. E quem é ele? Ele é puro amor, foi dito isso, né? Então nós saímos de Deus, que é amor, para amar e ser amado. Essa é a nossa natureza. Então, quando a gente não ama, a gente peca. Por isso que a gente se afasta de Deus. Não é porque Ele se afasta da gente. É a gente que sai de perto dele, porque a gente não amou, porque a gente fez o mal, porque a gente desejou o mal, fofocou coisas, ou seja, denegriu a imagem do outro. Então, tudo isso que faz mal ao outro é uma falta de amor. E é isso que nos afasta de Deus. E Deus é o primeiro a querer nos trazer de volta, né? A nos trazer para si. Vamos entender isso melhor em Gênesis capítulo 3. Quem está com a Bíblia? Minha gente, agora, quem tiver dificuldade de encontrar Gênesis, porque Gênesis, né, é no início, é o primeiro livro. Vamos lá. Gênesis 3, versículo do 1 ao 21. Ó, a gente vai ler, tá? Os versículos. Vamos ouvir, tá bom? Porque é importante. Quem não desejar ouvir, eu peço que, né? Porque, irmãos, é importante a gente escutar a palavra de Deus, né? Não desprezá-la, né? Não jogar fora. Então, olha só, Gênesis 3, do 1 ao 21. Vamos lá. Antes de ler essa passagem, é importante a gente entender a comunhão do homem com Deus, a natureza perfeita de Adão e Eva, nossos primeiros pais e sua inclinação natural para obedecer a Deus e nele confiar, desagradava a Satanás. A gente sabe que o inimigo existe. Deus existe e o demônio existe. Quem foram nossos primeiros pais? Adão e Eva. E a união de Adão e Eva com Deus era tão grande, o amor que Deus tinha com eles, o cuidado, o amor que Adão e Eva tinham com Deus era tão grande que Satanás ficou com inveja, porque ele estava de fora disso. Aí o que aconteceu? Ele é o pai da mentira e por isso começou a duvidar do que Deus queria para eles. Colocou dúvida no coração de Adão e Eva sobre o que Deus falava para eles. Entendeu? Então o pecado veio disso. Então vamos entender isso aí, ó. Gênesis 3, 1. Primeiramente, vamos ler do 1 ao 5. Acompanha aí. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? Isso, a serpente, começando a botar dúvida na mulher lá, né? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aí a serpente: não, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente começou a dizer para Eva que Deus estava mentindo, que não era verdade, que ele tinha dito. E a Eva começou a duvidar de Deus, entendeu? A gente sabe muito bem que não foi uma cobra, né, que fez isso aí. Isso aqui é uma imagem figurada, uma simbologia que a Bíblia usa para que a gente entenda melhor o que Deus quis dizer sobre o que aconteceu. Tá? Na verdade, foi a desobediência, o grande pecado que tirou o homem da união com Deus. Então, o mal não nega a Deus, não nega a sua existência, mas o mal, ele nega a palavra de Deus, coloca dúvida no coração da gente sobre a palavra de Deus. Depois de ter tido sua confiança em Deus envenenada, Eva cultiva o desejo de engrandecer-se. Não se coloca mais em atitude de dependência de Deus. Diz assim: não, eu não preciso de ti, eu não preciso ouvir o que tu tem para mim. A Eva começou a duvidar de Deus, né? Do que Deus tinha dado para ela. Olha, não coma daquele fruto lá, daquela árvore. Só que aí a Eva diz: não, mas aquele fruto é tão bonito, é tão bom para comer, qual o problema? Não tem nada.
Aí o mal começou a invadir o coração dela. E ela duvidando de Deus e desobedeceu a Deus, fazendo o que Deus não queria, né? Natureza pecaminosa é uma atitude, uma predisposição natural à desobediência, né? Esse momento que Eva vai e come a fruta lá é um momento do orgulho, em que eu não quero obedecer a Deus, né? Por uma atitude de revolta e negação da palavra de Deus. Adão e Eva perdem a sua natureza perfeita e adquirem imediatamente uma natureza pecaminosa. Então o pecado ele se ergue como uma barreira entre o amor de Deus e nós, né? Então Deus quer derramar seu amor, mas se o copo está virado ou o guarda-chuva está aberto, como é que essa água vai entrar? Como é que essa água vai molhar? Eu estou protegido, essa água não me toca. Esse guarda-chuva é o pecado, que muitas vezes eu não percebo Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estou tão cheio, às vezes, de ódio, tão distante dele, às vezes eu estou desobedecendo, não fazendo o que eu preciso fazer, então aquilo me distancia. Eu fico indiferente, né? Vamos ver as consequências desse pecado, desse orgulho? Em Gênesis 3, versículo 7. Então seus olhos se abriram e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram e fizeram tangas para si. Então Adão e Eva, quando pecaram, o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus, ficaram com vergonha e começaram a fazer o quê? Roupa de folha, para que eles se cobrissem. Essa é a primeira consequência do pecado. Qual é? O homem perde a inocência e a pureza, ele passa a ter malícia e enxergar o mal. Antes o homem não via nenhuma maldade, nenhum mal, estava tudo bem, não reclamava de nada, estava tudo tranquilo. Quando peca, quando desobedece a Deus, a primeira atitude é começar a ver coisas ruins, o pessimismo, o lado ruim da vida. Ah, isso não vai dar certo. Ah, olho o outro com olhos ruins, só vê o defeito do outro. Então, essa visão manchada é uma consequência do pecado na nossa vida. De tanto a gente, às vezes, não perdoar uma pessoa, qual a imagem que a gente tem dela? Um grande inimigo meu, né? Não vejo como filho de Deus, vejo. Não consigo nem chegar perto. Eu vejo como uma ameaça para mim. Por quê? Porque eu não perdoei. Então, aquilo mancha a minha visão da pessoa. Então, essa é uma consequência do pecado na minha vida. A minha visão fica manchada. Eu vejo coisas negativas, ruins, quando, na verdade, poderia ser um olhar diferente. Vamos ver agora Gênesis 3, versículo 8 a 10. E eis que ouviram... Essa aqui é a segunda consequência do pecado, olha só. Eis que ouviram barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me, me escondi. Então, uma outra consequência do pecado qual é? Além de eu começar a ver as coisas de uma forma negativa, ter medo de Deus, se esconder de Deus, se afastar dele, é uma outra consequência. O homem tinha uma unidade perfeita com Deus, comungava do seu amor, que não tinha segredos para com Deus. Tudo do homem era claro para Deus, e Deus também claro para o homem. Agora se esconde da face de Deus, entende? Ele se afasta. Há uma quebra, um rompimento da unidade do homem com seu Criador. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem até vergonha de rezar, não é? Não é verdade? A gente tem medo, vergonha, nem vontade tem mais de ir à igreja, nem grupo, nem nada. Porque a gente sente que fez uma coisa ruim. Então essa é uma outra consequência, né? Terceira consequência, vamos ver Gênesis 3, do 11 ao 13. Versículo 11. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Ou seja, um colocando a culpa no outro. Uma outra consequência do pecado. Eu não reconheço que eu errei. Eu coloco sempre a responsabilidade e a culpa no outro. Me faz cegar para a minha contribuição. Às vezes eu estou intrigado com a pessoa sempre me trata mal. E eu sempre penso, é ela que tem que mudar, é ele que está errado, eu estou mal porque ele fez isso comigo, mas nunca paro para pensar, o que eu fiz de mal para essa pessoa?
Será que essa intriga comigo é porque também eu fiz uma coisa ruim? Que parcela de contribuição eu tenho nessa intriga? Eu devo ter ferido também. Entende? Então, esse pensamento, essa reflexão é importantíssimo para a gente sair dessa situação de pecado, de intriga. Porque às vezes o outro faz uma coisa errada, não porque muitas vezes quer, mas também porque eu, às vezes, sem perceber, também incitei a pessoa a fazer isso. Né? Às vezes eu trato mal e a pessoa me trata mal de volta. E aí eu só consigo enxergar quando ela dá de volta. Eu não enxergo quando eu fiz inicialmente. Às vezes também realmente começa em nós. E é preciso a gente reconhecer. Quando indagado por Deus, o homem acusa a mulher, e esta, por sua vez, põe a culpa na serpente. Acontece aqui um rompimento da harmonia. Né? O pecado se instala entre as pessoas, fazendo desequilíbrio nas relações. Então os relacionamentos ficam desequilibrados, muita briga, muita confusão, muito ciúme, muita inveja, né? Muita raiva, rixa, competição. É só o que tem entre a gente, né? Então que Deus nos cure, nos ajude, né? A libertar um pouquinho o nosso coração de tanto pecado de briga, de desentendimento, de competição, de raiva, inveja, ciúme, que destrói nossos relacionamentos. Onde existia confiança perfeita no jardim, passa a existir desconfiança, acusações, falta de caridade, né? O ser humano já não consegue mais se relacionar bem com as pessoas, nem com Deus. Aí se instaura o quê? A solidão. Entendeu? Então, uma outra consequência é a solidão. O pecado faz a gente se sentir só, abandonado, rejeitado. Então, isso é muito sério, né? Psicologicamente, se pensar bem, é muito sério. Isso afeta a nossa vida, né? Uma quarta consequência do pecado. Vamos ver bem aí, também no Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus... Perdão, pulei. Gênesis 3, 14. Vamos ver aí, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Olha só que coisa, olha a consequência. Serás maldita entre todos os animais domésticos, feras do campo. Andarás de rastro sobre teu ventre e comerás o pó de todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Aí entra o quê? A morte, que não existia. Antes do pecado, não existia morte. O homem não precisava voltar ao pó, mas com o pecado, então, veio a consequência. Com o pecado entra na história do homem a dificuldade, os problemas, aquela dificuldade de levantar cedo para ter que ralar na faculdade, no trabalho, o dia todinho, né? E depois ter que passar todo esse estresse. Não existia isso, não. Isso era vida boa, não era um paraíso. Aí foi um homem inventou de pecar, né? De desacreditar em Deus, se afastou de Deus e veio então as consequências. A dificuldade, os problemas, sacrifício, sofrimento, doença, cuidados excessivos, cansaço, desânimo, preocupação com a subsistência, com o sustento do dia a dia, né? E até a morte. Então, todos esses problemas, doenças de todos os níveis vieram com o pecado. E, por fim, no versículo 21, o que tem escrito aí? Olha só. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Acontece aí um rompimento com a criação. Antes o homem tinha rompido com Deus, com as pessoas, e agora outra consequência com a natureza. O animal é morto para cobrir a nudez do homem, coisa que não precisava. Então, já a gente percebe o desequilíbrio que aconteceu com o pecado no mundo, né? Ao pecar e afastar-se da comunhão com Deus, ao praticar um ato deliberado de desobediência, o homem traz para a história da humanidade o rompimento da harmonia com Deus, consigo mesmo. A gente começa a não se aceitar, a gente começa a não se perdoar, a se sentir rejeitado, inferior aos outros. Todas essas sensações que baixa a nossa autoestima, tudo isso vem justamente desse desequilíbrio proveniente do pecado.
Porque se a gente se amasse, a gente não ia se sentir tão inferior aos outros. A gente ia se sentir igual. Nem superior e nem inferior. Porque eu me amo e amo meu irmão. Então pronto, está ali tranquilo, ao lado dele. Mas não. A gente se sente tão carente às vezes, tão mal, que se sente inferior, que não é capaz como ele é, que não é tão agradável, né, como o outro é. E ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela história, né? Então assim, a gente começa a ficar cheio de complexo. Se a gente pensar bem, muitas vezes é falta do amor no nosso coração. Aí por isso que Jesus precisa vir curar nossas carências. Se Deus quiser, todo mundo aqui vai perseverar. Vai ter uma pregação lá na frente, no seminário, sobre cura. Eu já estou logo adiantando. Desculpa aí, mas não aguentei. Cura, tá? E isso aí vai ser importantíssimo para a gente trabalhar essas feridas que a gente tem no coração desde o passado, desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, até hoje. Que vai nos libertar para conseguir amar mais, ser mais feliz, viver melhor. Quem é que não quer? Mas em harmonia com as pessoas, sabe? Sem complicar a vida. Então é importante isso daí. Então, as consequências são: a pessoa é prejudicada, ferida profundamente em seu corpo e sua mente, aparecem as doenças, angústia que eu falei, né? As relações se tornam falsas, interesseiras. E aí vai, né? Cada um magoa o outro, até sem perceber a gente magoa as pessoas, mas não querendo magoar, aí magoa mesmo, né? Então o negócio é delicado por conta do pecado. A sociedade torna-se corrompida, aí vem guerras, crimes, crueldades, racismo, preconceito, né? Fome e tantas outras coisas, minha gente. Tudo por conta do pecado que a gente nasceu nele. Mas, olhando para o amor de Deus, a gente percebe, graças a Ele, que eu sei que Ele me ama. Porque o saber ter certeza desse amor de Deus por nós, faz a gente suportar o pecado que há em nós e no outro, né? Como diz 1 João 1, versículo 5, quem quiser só anotar para não pegar por causa do tempo. 1 João, capítulo 1, versículo 5, vem dizendo: Deus é luz e nele não há treva alguma. O homem tomou a decisão de dizer não a Deus, não foi? E a quebra toda a harmonia, paz e felicidade. Para a gente entender melhor, vamos fazer aqui, ter uma experiência agora, rapidamente. Eu acho que vocês já viram na internet, não sei se vocês já viram, alguém fazendo na televisão, mas existe uma experiência que ajuda a gente a entender visualmente como é o pecado na nossa vida e como é a ação de Deus na nossa vida, tá? Enquanto a Juliana prepara aqui para a gente entender melhor, vamos pegar Eclesiástico 15. Eclesiástico, capítulo 15. Quem não sabe onde está, pega a Bíblia bem no meio, abre e volta para a esquerda, umas páginas, tá? Lá para o Antigo Testamento aí. Que antes dos Salmos tem o quê? Tem... Perdão, é contrário, é direita. Do meio, depois dos Salmos, vem o cântico do cântico, sabedoria eclesiástico, tá? Tem os Salmos, aí depois você passa páginas adiante, você encontra Eclesiástico. Tá. Certo, gente? Todo mundo achou aí? Eclesiástico, capítulo 15, versículo 18. Vamos lá, pegar aí rapidinho. Eclesiástico 15, 18. Posso começar a ler? Quem não encontrou aí que está com a Bíblia? Eclesiástico 15, 18. Olha só. A vida e a morte, vamos prestar atenção, a vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem, diante de você. E o que ele escolher, isto lhe será dado. Eu vou repetir. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem, diante de nós. O que a gente escolher, a gente vai receber. Então, muitas vezes a gente culpa até Deus. Ah, minha vida está assim porque Deus não me ajuda, porque o outro me faz mal. Não. Muitas vezes é porque eu escolhi me afastar, eu escolhi fazer o mal muitas vezes, e aí o que acontece? As consequências vêm. Então, eu tenho aquilo que eu procuro e aceito, né? Então, para finalizar, temos duas opções para fazer. Romper com o pecado e optar pelo bem e sermos felizes, ou aderir ao mal,
cedendo às tentações do pecado e sermos infelizes. Cada vez que pecamos é como se atualizássemos a história da queda do homem, Gênesis 3, na nossa vida, abrindo a porta da nossa casa para o mal entrar com todas as suas consequências. Bendito seja Deus que através da sua palavra desmascara a obra do mal no mundo e nos faz desejar a comunhão com Ele. Olha aqui, olhando para esse experimento, quem é esse copo vai representando quem? Cada um de nós, tá certo? Esse copo é o pecado e esse outro representa a ação de Deus, o próprio Deus agindo entre nós. A gente percebe que o pecado, quando entra na nossa vida, olha o que acontece. Ele vai nos manchar, não é verdade? Só que esse pecado, se vai para diante de Deus, o que acontece? Mas antes... O que acontece com Deus e o pecado? O pecado tem vez com Deus? Pode derramar. Será? Olha aí. Não. Né? O pecado pode como Jesus na tentação do deserto. Né? O inimigo veio tentar ele com poder, com riqueza, e Jesus abateu. Né? O pecado pode entrar em Deus, mas não tem efeito. Porque o próprio Deus venceu o mal e o pecado. Agora, quando Deus age em nós, cheio de pecados, o que acontece com a gente? A gente fica purificado. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos perceber. Se eu estou cheio de pecado, aí é que eu preciso buscar a Deus. Porque às vezes a gente, estou cheio de pecado, não vou para a igreja. Não, eu estou cheio de mal, eu nem vou para o grupo hoje. Não. Se a gente se sente sujo, manchado pelo mal, aí é que temos que buscar. Por quê? Porque é como se eu tivesse dor de barriga e dissesse assim, não vou tomar remédio para dor de barriga não, porque eu estou com dor de barriga. Não vou tomar remédio para dor de cabeça não, porque minha cabeça está doendo tanto. Faz sentido? Não. Então, se você sente seu coração pesado, dolorido, ferido pelo pecado, mal, é porque é sinal de que ele precisa mais de Deus. Por isso, não deixe seu coração ficar assim muito tempo. Nós somos os grandes jardineiros do nosso coração. Se a gente não cuidar bem, vai ficar cheio de animal podre, mau cheiro, né? Vários espinhos, carrapicho, mato, o que for dentro da gente, de mal, e depois a gente fica se reclamando. Mas se a gente não busca o jardineiro maior para limpar nosso coração, a gente não deixa ele entrar, como é que vai ser? Então, eu convido vocês... Quando a gente colocou aqui, o pecado não faz efeito em Deus, mas Deus destrói o pecado. Certo, gente? Então, nosso Deus pode tudo, tá? Porque o amor dele é maior do que o pecado. Perceberam, né? Então, da forma como vocês estão sentados, eu convido vocês a deixar bolsa, deixar Bíblia, caderno, ou no chão ou numa mesa, do lado aí. Fica só você e Deus agora, tá? Junte suas mãos, coloque sua mão no seu peito. Feche os olhos e repita comigo, Senhor Jesus, o meu coração precisa de Ti. A minha alma, suja pelo pecado, pesada pela culpa, ferida pela carência, precisa da Tua água viva para poder me purificar. Vem, Espírito Santo,